Olá a todos, eu sou o Guilherme Borges e hoje continuaremos nossas aulas sobre Android. O tópico de hoje é Adaptador e Recycler View. Nesta aula em especial, eu vou apresentar para vocês noções gerais e conceitos relacionados com listas em Android, falando sobre os principais componentes relacionados com o adaptador que a gente utiliza nas listas. Isso inclui modelo de linha, o próprio adaptador em si, listas, além dos principais tipos de componentes que a gente usa para listagem, que é o List View, Spinner e Recycler View. Importante notar que nesses slides eu vou apresentar principalmente os conceitos relacionados com esses componentes e como o Android lida com eles. Durante a aula síncrona eu vou apresentar como se implementa eles. E eu não vou abordar todos os conceitos que a gente vê durante esses slides, então é importante vocês assistirem até o fim todos os conceitos relacionados com este vídeo. Vamos então aos conceitos. Primeiramente, para entrar em listas em Android, é importante fazer um paralelo com listas em HTML. Listas em HTML, a gente tem várias formas de implementar. Duas das formas que eu vou trazer aqui para vocês, tem essa forma 1, onde eu faço diversas divs, que o que determina o que é minha lista e o que são os conteúdos das linhas, né, de um site desses. Eu utilizo classes e assim por diante. Uma outra forma de eu posso ser feita para fazer isso são utilizar uma tabela. E eu uso os TRs e os TDs para fazer as colunas e as linhas. É claro, cada abordagem tem seu pró e seu contra, mas eu consigo de alguma forma fazer esses dois tipos de tela. Já em Android, como vocês podem ver aqui, eu possuo um Recycler View, que faz listagem, e um Spinner, que também faz listagem, porém uma listagem Dropdown. Desculpa. E neste tipo de componente, como vocês podem ver, a gente não tem o conteúdo. Porém, se nós olharmos aqui, o Spinner está aqui, o Recycler View está aqui, e eles determinam em Android, diferente do que a gente tem em HTML, a área onde vai ficar o conteúdo. Eles não têm dentro deles diretamente as linhas, porém eles exibem linhas. O Spinner, no seu drop-down, ele exibe as linhas desse formato. O Recycler View recebe as linhas de um formato diferente, mas eles continuam sendo linhas ou itens. A pergunta que fica é, como é que a gente adiciona essas linhas dentro desses componentes que determinam uma área onde vai ficar essas linhas? Para isso, nós introduzimos o conceito de adaptador. O adaptador, ele é um framework que permite com que a gente adicione os conteúdos ou os dados que a gente diz dentro do Spinner e do Recycler View através de um modelo de linha. No caso do Spinner em especial, nós utilizamos um adaptador padrão, que é o Array Adapter, ou o Spinner Adapter, que eles já possuem esse formato padrão de lista drop-down, então não precisamos se preocupar em criar um adaptador customizado. Porém, para muitos casos, nós precisamos criar um adaptador customizado, porque o adaptador é uma classe que recebe uma lista de dados. Para cada item da lista se gera uma linha, e essa linha é baseada com o modelo de linha. E, no caso de listas de um aplicativo, essas linhas elas podem variar de formato em muito. Então precisamos criar diferentes tipos de modelos de linha e, consequentemente, um adaptador para lidar com elas. Para entender melhor esse conceito, vamos ver esse exemplo aqui. Percebam, este é um modelo de linha, tá? Imaginem hipoteticamente que ele é um modelo de linha. Dentro desse modelo de linha, tu diz, essa área vermelha é modelo de linha, mas aqui no topo tem um link de uma página. Abaixo dele, nós temos o título da página, o título principal, e assim por diante. Aqui, em laranja, vai o texto resumido. E aqui em verde, vai a imagem. Quando possui imagem, ela pode ser opcional, né? Pode ter um if ali dentro, né, do componente. Caso a imagem não exista,
o texto vai assumir todo esse tamanho e ele vai exibir a data também. E percebam que esse padrão ele se repete para cada linha. Com isso a gente tem um modelo de linha. E o que a gente faz? A gente insere dados e eles vão utilizar o mesmo tipo de modelo de linha com os seus dados ifs, de acordo com o que for programado para eles, de opcional e informação opcional ou não, né? E ele vai ser repetido na lista ou na tabela e assim por diante. Só que esse adaptador precisa exibir essas linhas, essas listas, dentro de algum componente que vai determinar que tipo de formato vai ser desenhado na tela. Para isso, nós entramos no Recycler View, que é o componente de listagem e de grade, de tabela, mais utilizado em Android atualmente, e é o que nós vamos utilizar durante as aulas. Em especial, o Recycler View ele vem substituir o List View e o Grid View, que eram componentes antigos que têm características que permitem ou só listar ou só exibir. O Recycler View ele é muito mais flexível que os dois. E o mesmo componente de Recycler View pode tanto ser usado como grade como lista. Algumas funcionalidades dele que ele também adiciona são animações, adicionar e remover componentes de tela, controle automático da reutilização de views, que a gente chama de padrão view holder, eu já vou entrar em detalhes sobre isso, e permite alterar o gerenciador do layout para renderizar as views como listas, grids e outras formas customizadas. O grande motivo para ele ser bem mais otimizado que o List View e o Grid View é porque ele usa o padrão view holder. Tá? Ele tem benefícios como otimizar a memória, deixar a rolagem mais fluida e assim por diante. Antigamente, o pessoal utilizava dentro do List View o padrão view holder, só que tinha que implementar no braço, porque o List View não possuía suporte a isso. Então, introduzir um componente que tenha suporte a isso fez com que o Recycler View substituísse o List View muito mais rapidamente. Para nós entender melhor o impacto disso, vamos ver um exemplo. Imagine uma lista de 1000 contatos dentro do List View. Dentro do List View ou dentro do Recycler View. Primeiro vamos ver o Recycler View. Essas 1000 contatos no Recycler View, eles consistem de 1000 instâncias de contatos. Tipo, eu consulto na tabela do banco de dados e retorna 1000 contatos para mim. Eu tenho uma lista de 1000 contatos. Porém, quando eu vou exibir no smartphone, eu só preciso de 8 linhas para exibir na tela do smartphone. No caso, eu exibo das 8, 6 e 2 são para fazer a transição de animação. Isso, através do uso de uma animação, faz com que a gente carregue só 8 componentes que são os necessários para mim fazer o efeito de rolagem, mas mantendo uma harmonia e parecendo que os elementos estão realmente rolando. Só que o que acontece é uma animação, com 1008 objetos em memória. O List View, o que ele fazia por padrão? Nós instanciava os mesmos 1000 contatos, mas eu tinha que instanciar 1000 linhas para fazer a rolagem. Então o List View ele era muito menos otimizado, porque ele utilizava bastante mais memória e mais processamento consequentemente. Então o Recycler View com animação consegue fazer um trabalho muito mais fluido, otimizar a memória, otimizar o processamento e assim por diante. E como é que isso é implementado? O Android Studio ele utiliza a importação de uma biblioteca chamada app Compact, que já vem por nativo de todas as aplicações que a gente utiliza atualmente no Android Studio. Então a gente não precisa se preocupar com importação, porque ele vem automaticamente com o pacote de compatibilidade que a gente utiliza para programar nas nossas aulas. O nosso trabalho é adicionar uma área onde vai ficar esse Recycler View. E a gente vai puxar e usar um componente chamado Recycler View diretamente. E uma das razões que torna esse Recycler View muito flexível é que ele permite desenhar diferentes tipos de tela usando o mesmo componente, trocando basicamente a subclasse que nós implementamos de Layout Manager.
As três principais são o Linear Layout, que permite fazer uma lista linear, então um componente embaixo do outro, um lado do outro. O Grid Layout Manager, que permite fazer colunas e linhas. E o Staggered Grid Layout, que permite fazer colunas e linhas que rolam ou para a direita, ou para ou vertical ou horizontal. Então, o Recycler View, além de adicionar a questão e utilizar o adaptador, o modelo de linha, que é o nosso holder, os dados, nós também utilizamos um Layout Manager junto com que vai determinar que formato vai ter essa linha, se é linha ou grade. Com isso nós terminamos o tópico de conceitual. E durante a aula vamos ver como isso funciona na prática. Até a próxima!